gente! O episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é com o livro Toda Ansiedade Merece um Abraço, do Alexandre Coimbra Amaral. O Alexandre é um psicólogo que eu já acompanho nas redes sociais há um tempo e de quem eu li um outro livro que chama De Mãos Dadas, que ele escreveu sobre o luto junto com Cláudio Tebas, que também é autor de um outro livro que eu já trouxe aqui, que chama O Palhaço e o Psicanalista. Muito bom também, por sinal. A escrita desse livro é bem fluida, como se fosse uma conversa mesmo, com bastante reflexões sobre esse tema da ansiedade. E eu trouxe esse livro aqui nesse canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade, porque a ansiedade é um sinal do nosso tempo. Tem a ver com essa demanda por aceleração, por fazer mais em menos tempo, por aquela produtividade tóxica que a gente sempre fala por aqui. Mas enfim, vamos ao livro. Eu quero começar com um trecho que diz: a ansiedade é um fenômeno bastante universal, mas que se manifesta em você da forma que só você sabe e sente. Essa é uma reflexão importante, porque qualquer fenômeno, mesmo que universal, precisa ser adaptado à realidade de cada um. A maneira com que cada um de nós lida com a ansiedade é sempre única e pessoal. Bom, o livro se divide em 18 capítulos, e em cada um deles o Alexandre vai refletindo sobre alguns conceitos e algumas ideias a respeito da ansiedade. Algumas crenças que provavelmente você já teve, já passaram pela sua cabeça ou já ouviu falar por aí. Ele aproveita para explicar esse contexto social e por que esse nosso tempo é um tempo de adoecimento mental em que a ansiedade virou esse grande problema. Fala também sobre o que sentimos quando estamos ansiosos, fala sobre a relação da ansiedade com o medo, sobre os impactos da ansiedade e sobre os caminhos para lidar com ela. É importante já começar, para início de conversa, lembrando que a ansiedade é uma emoção que a gente não controla e que faz parte da nossa vida. Ela não é necessariamente algo ruim. Ela existe para nos ajudar também a lidar com algumas incertezas da vida. Não sei se você assistiu Divertidamente 2, mas a ansiedade é uma das protagonistas. E não querendo já te dar spoiler, mas já dando. Ao longo do filme, apesar de você ficar no início com muita raiva da ansiedade, você vai começando a perceber que em alguns momentos ela se torna necessária para lidar com as projeções de acontecimentos possíveis. E que tudo que a gente precisa é encontrar um lugar para ela na nossa vida que não atrapalhe as outras emoções e nem o nosso dia a dia. Dito isso, vamos em frente. Eu separei alguns trechos aqui que eu acho que valem uma reflexão nesse contexto da organização e produtividade. Um trecho aqui na página 30 fala: a ansiedade aparece como resultado do encontro de um mundo que pede que sejamos acelerados e produtivos ao extremos, com o nosso medo de não sermos capazes de responder a tantas exigências. Bateu aí? É muito comum que a gente esteja sempre nesse meio do caminho, né? Entre as nossas projeções, as nossas dificuldades, as nossas necessidades e o que o mundo, ou o que a gente imagina que o mundo espere da gente. E é no meio dessa briga que a ansiedade vai ficando mais forte. Mas a gente já viu por aqui também que respeitar o nosso limite, o nosso tempo, é também ser produtivo, porque tem a ver com a sensação de produtividade. Algo que exige um mergulho em nós mesmos para perceber o que exatamente significa em cada contexto. Tem um outro trecho aqui sobre equilíbrio que eu quero muito ler para você. Presta atenção. A obsessividade pelo equilíbrio pode roubar um tanto de espontaneidade. Pode levar embora um momento lindo de criatividade, pode retirar um tanto de cores quentes da existência e deixá-la numa triste paleta de tons pastel. Cazuza dizia que ele queria a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Acho mais honesto admitirmos que queremos um pouco de cada lado, sem a menor certeza do que seja o tal ponto de equilíbrio, inclusive porque ele muda o tempo todo. O que é esse equilíbrio afinal, não é? Eu fiz inclusive um vídeo aqui falando sobre o conceito de equilíbrio que fala exatamente isso.
que não existe um ponto certo de equilíbrio, que esse equilíbrio que a gente fala e que está sendo cada vez mais difundido e que falado por aí, vendido como a solução para todos os seus problemas, essa busca incessante pelo equilíbrio, na verdade, não precisa ser uma demanda, uma exigência, ou não é um lugar tipo o pote de ouro no final do arco-íris. É, na verdade, um caminho que você vai ao tempo inteiro percebendo o que é necessário, o que é o equilíbrio, o que você precisa naquele momento, percebe? E ainda sobre essa questão do equilíbrio, ele fala, no final, estamos caminhando sobre os cacos dos pratos de todos os 8 bilhões de equilibristas ansiosos, porque suas cordas bambas não lhes trouxeram o tão sonhado equilíbrio. Essa frustração por um equilíbrio idealizado também não ajuda a gente a seguir em frente, a chegar de fato no equilíbrio. No fundo, a gente está sempre pendendo mais para um lado, às vezes mais para o outro, nessa busca, mas ela não precisa ser algo assim tão estressante. Ela pode ser simplesmente aceitar que no momento você está mais de um lado, em outro você vai estar mais do outro lado. Agora eu quero falar um pouco sobre a ansiedade como esse olhar excessivo para o futuro. E tem um texto aqui que eu quero ler que tem a ver com isso. Olha só. Não há nenhum demérito em sonhar. O problema está em ser obrigado a construir metas cada vez mais audaciosas, sem pausa, sem descanso, sem tempo para decidir se eu quero mesmo continuar no mesmo ritmo de estabelecimento de parâmetros de resultado. Temos o direito de parar? A partir de quando o silêncio, a quietude, o amparo de si e a recusa do tempo frenético deixaram de ser virtudes essenciais à vida? Se a gente pende para esses conceitos, essa maneira de ver o tempo todo demandante, exigente, a gente realmente tende ao adoecimento. A gente não consegue se conectar com o que de fato é importante para a gente. E acaba reproduzindo conceitos que não tem nada a ver com o que a gente quer para nossa vida, percebe? Parte desse abraço que o Alexandre fala tem a ver com esse acolhimento, esse autoacolhimento. Uma aproximação sua consigo mesmo e com as suas necessidades, objetivos, sonhos, no seu tempo, respeitando o seu ritmo. A ansiedade, como ele fala, pede um retorno aos sentidos. E o vínculo, o compartilhamento dessas sensações pode ser um excelente caminho para lidar melhor com a ansiedade. E por que a gente precisa fazer isso sozinho? Para que tanto individualismo, não é verdade? Tem um trecho dele que eu acho incrível que fala: se estamos todos sofrendo com os corações em desalinho, alinharmos-nos em um abraço consciente pode ser parte da saída dessa imensa neblina. E que tal, ao invés da gente ficar só buscando fórmulas para a gente sair da ansiedade e lidar melhor com ela, como que a gente pode ajudar o outro a passar por esse momento? Compartilhando com ele as nossas ansiedades e também escutando realmente o que ele está passando também. Como ele diz, vivemos o século do individualismo em que somos convidados a todo momento a lidarmos sozinhos com nossos problemas, com nossas metas, com nossas angústias, com as tarefas existenciais de cuidar do corpo, da saúde mental, dos impulsos mais descontrolados. O pensamento é sempre o de autorregulação e não de corregulação. E se a gente puder fazer isso junto, eu tenho certeza que vai ser mais gostoso, mais divertido, se a gente pudesse abrir essa oportunidade, a essa possibilidade. Abraçar a nossa vulnerabilidade, ampliar as nossas conexões, ajudar o outro e ser ajudado. E quanto ao que esse abraço significa, ele diz: abraçar a ansiedade alheia é compreender mais a fundo quais são as dores que cada pessoa à nossa volta experimenta em sua forma de vida particular. É um esforço consciente de sair da bolha da nossa vida sem tempo e parar por alguns segundos, não somente para respirar para si, mas também para o encontro. E se cada um faz isso, percebe? A gente vai estar junto, se ajudando e lidando com a nossa ansiedade de uma forma mais leve.
E agora, para finalizar, eu quero ler um trecho que diz: a cultura não findará suas cobranças por produtividade, sucesso, competitividade e status. Continuaremos a ser espremidos no tempo por pressões injustas e tantas vezes cruéis. A saída não está somente no autocuidado individual, que é sempre ótimo, porque é também um tempo de pausa, que já é o contrário de toda essa força aceleradora. Precisamos também cuidar uns dos outros. O abraço merecido da ansiedade é filho da delicadeza. E ele finaliza: eu sou um ativista pela delicadeza humana. Eu desejo que a sua vida possa ter espaços de abraço, delicadeza e coletividade. E que haja tantos abraços na sua vida que façam a ansiedade encolher um pouco, envergonhada por tamanha beleza. Não desista. Eu desejo que você possa insistir em você como o tempo insiste em nós. Bom, espero que você tenha gostado das reflexões que esse livro traz pra gente, que ele tenha sido um abraço na sua ansiedade. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E não esquece de curtir e encaminhar para os amigos que podem estar precisando dessa reflexão. Até o próximo livro!